Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça. Um programa da APA-Magis, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão. E é com imenso prazer que nós temos aqui o ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, que tem em suas mãos uma proposta, uma missão extremamente difícil. A alteração de uma legislação apontada por muitos especialistas internacionais como uma das melhores do mundo, mas que na prática não trouxe muitos resultados para o cidadão, para você cidadão. Afinal de contas, só em São Paulo há 18 milhões de processos aguardando julgamentos apenas em primeiro grau. Ministro, em primeiro lugar, queria desejar muito boa sorte para o senhor nessa missão de tentar elaborar uma legislação processual civil mais condizente com essa realidade prática nossa que, infelizmente, traz inúmeros transtornos para o cidadão. Muito obrigado. Eu que agradeço a APA-Magis, me dá o prazer da entrevista. E você teve muita felicidade logo ao início ao tocar numa questão realmente pontual. Nós temos uma legislação processual muito moderna, uma legislação calcada nas legislações mais evoluídas do sistema romano-germânico, mas a realidade é que nós temos uma litigiosidade tão grande, um volume de demandas tão irrazoável, que essa legislação não consegue enfrentar essa questão central. Porque o problema não é você ter instrumentos capazes de enfrentar milhares de processos. A questão central é você não ter milhares de processos. E é essa a nossa preocupação. O ideário da comissão é a duração razoável dos processos. Mas só que, para que esses processos tenham uma duração razoável, é preciso municiar o magistrado de instrumentos legais capazes de fazê-lo dar uma resposta judicial nesse prazo razoável, que é uma exigência de todas as declarações fundamentais dos direitos do homem. E nelas todas está previsto num artigo específico: um país que não se desincumbe da prestação da justiça num prazo razoável tem uma justiça inacessível. Professores aqui da nossa São Francisco, professor Bedak, professor Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, todo esse pessoal ajudou num desenho de muitos instrumentos que são... A gente teve até o privilégio, Dr. Fux, de exportar muitos instrumentos para países que criaram o direito no mundo, né? Itália, Alemanha. Se valeu de muito da nossa legislação. Esses especialistas, quando colocados, a gente, em algumas oportunidades, teve o prazer também de entrevistá-los, o professor Kazu Watanabe. Eles falam: mas o Brasil é uma coisa absurda, porque a parte ela não se contenta. Há esse espírito de litigiosidade, parece impregnado também na parte. O advogado que quer se valer de todos os recursos e não do recurso que é necessário. De outro lado, o Ministério Público que quer, às vezes no âmbito penal, a pena máxima e não a pena desejada. Isso vai colocando o juiz numa posição difícil. É o que o senhor falou, como é que ele vai ter instrumento para dar essas respostas para interlocutores tão ávidos para fazer valer o seu direito em toda a sua plenitude? Você acha que passa essa reforma, passa também por uma reforma de mentalidade, não só dos aplicadores do direito, juízes, promotores, advogados, mas também da nossa população? Bom, há determinados dados sociológicos em relação aos quais a legislação processual ela é impenetrável, porque não há como nós mudarmos a cultura de beligerância judicial do cidadão. Quanto mais se exacerba a cidadania, mais o cidadão toma conhecimento dos direitos que tem e passa a exercê-los em juízo. Por outro lado, a Constituição Federal ela garante que nenhuma ameaça ou lesão a direito escapará à apreciação do judiciário, de sorte que não se pode nem imaginar uma legislação processual que desestimule o acesso à justiça no sentido de impedi-lo. Agora, o que se pode efetivamente
imaginar institutos capazes de enfrentar esse volume de demandas, diminuindo-o sobremodo. Por exemplo, nós temos 1 milhão de ações de poupadores de caderneta de poupança reclamando perdas em razão dos planos econômicos. Certamente, esse 1 milhão de ações transformar-se-á em 1 milhão de recursos. Qual é o tribunal do mundo que pode se desincumbir num prazo razoável de resolver 1 milhão de recursos? A resposta clara e imediata é negativa. Então, o que a comissão está promovendo é a criação de institutos através dos quais, julgadas algumas demandas repetitivas, a solução dessas demandas repetitivas serão aplicáveis a todos os processos em curso e a todas as demandas supervenientes. Porque, nesse particular, a um só tempo, nós reduzimos o número de ações, o número de recursos e aplicamos na prática o princípio da isonomia, porque se todos são iguais perante a lei, todos devem merecer a mesma solução judicial. Então, basta que num país onde o judiciário obedece a uma hierarquia, que uma vez definida a questão por um tribunal superior, todas as instâncias se submetam àquela solução e apliquem, né, no caso concreto. Nessa hipótese, o processo terá uma duração razoável, sem que se impeça que as partes ingressem em juízo. Agora, evidentemente que elas já saberão o resultado que vão colher. O que não tem sentido é para questões iguais soluções diferentes. E aí vem uma crítica que alguns podem tecer, se não, eu entendi o ponto do senhor, e eu acho que isso vai trazer uma celeridade incrível para o Poder Judiciário. Mesmo. Incrível a gente imaginar desaparecer 1 milhão de recursos e, melhor do que esse 1 milhão de recursos, o próprio Estado, vamos imaginar que se o Estado se apresenta como culpado, ele vai imaginar, antes de praticar uma outra conduta, de negar um direito fundamental. Vai negar um direito fundamental. Mas aí sempre tem aquelas pessoas que gostam de ver o outro lado. Eu queria me se colocar verbalizar também, fazer um advogado do diabo para o senhor. Isso não pode, para alguns, representar, manietar o magistrado de primeiro grau? Eu, quando ouço essa observação, eu, na qualidade de magistrado de carreira, eu tenho 32 anos de carreira, eu fico a imaginar o seguinte: qual seria a poda da independência do juiz em querer decidir uma questão em que o Supremo Tribunal Federal assentou uma tese jurídica que é perfeitamente inteligível pela população e por todos os segmentos judiciais. Assim, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal disser que o índice do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço tem que ser de 13,48, que tipo de engessamento jurídico haverá seguir esse percentual de 13,48? Porque eu entendo que é 15,45. Quando o juiz descumpre a decisão dos tribunais superiores, ele comete, na verdade, uma grande lesão ao cidadão, porque vai obrigá-lo a percorrer todas as instâncias para buscar uma solução que, de antemão, ele já sabe qual é. E é um dado muito importante que se precisa esclarecer. E eu tenho legitimidade para falar, porque eu sou juiz de carreira. E eu obedeci a jurisprudência. A independência do juiz, ela é pro populo, é uma independência em favor do povo. Não é uma independência porque ele possa dar a decisão que surgir na cabeça dele. Ele tem um compromisso com o anseio popular de justiça. Então, se cada juiz pode decidir diferentemente a mesma questão, evidentemente que isso gera uma insatisfação popular em relação ao judiciário, e isso gera uma insegurança jurídica, e o que é pior, gera um descrédito da justiça, porque a parte fica a imaginar por que o outro, que está na mesma situação que eu, ganhou e eu perdi. E o leigo é tão leigo que ele não sabe que não se pode escolher um juiz. E ele pergunta para o outro, mas quem é o seu juiz? Porque ele pensa que ele pode ir lá também, quem sabe o outro juiz tem uma melhor boa vontade com ele. Então, a obediência à jurisprudência dos tribunais é um dever do magistrado. Hoje, o Brasil ele preconiza um sistema processual diferente do sistema